Graça e paz, igreja. Que a doce, suave e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja reinando no coraçãozinho de vocês hoje e para todos sempre. Amém? Nós vamos dar início, dar continuidade à série Cultura de Gratidão. E essa já é a terceira semana. Então, eu quero pedir para vocês que abram a sua Bíblia em Salmo 133. Um salmo bem conhecido. E nós vamos ler do 1, versículo 1 até o 3. Prontos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que salmo maravilhoso. E eu posso imaginar o Senhor Deus aqui falando: como é bom ver os irmãos, os meus filhos queridos, em união, em paz, em alegria. Porque é justamente aí que eu quero ordenar a bênção e a vida para sempre na vida dos meus filhos. Não é lindo esse salmo? Maravilhoso. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, reunidas, Pai, nesta igreja, para Te louvar, para Te adorar, para abrir o nosso coração em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos beneficiado até o presente momento, Pai. Pai, muito obrigado, não temos palavra para Te agradecer. Te agradecemos pelo dom da vida, Te agradecemos pela comunhão, pelo amor entre os irmãos. Te agradecemos por tudo, querido Deus. E neste momento, Pai, em que nós vamos ler a Tua palavra, que o Senhor venha tocar cada coraçãozinho que aqui está. Que sejam abertos, Pai, os ouvidos para entender a mensagem que o Senhor quer transmitir nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que ninguém, Senhor, saia daqui sem antes entender aquilo que o Senhor quer entregar. O Senhor quer nos galardoar nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja dando ordem aos Teus anjos a respeito deste momento precioso na Tua presença, para que nada, Senhor, venha impedir o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então, hoje nós chegamos na terceira semana, graças a Deus, né, por mais um dia, mais uma semana, onde nós estamos conhecendo um pouquinho da origem dos desbravadores da América do Norte. Nas 2 semanas anteriores, nós ouvimos já um pouco da história, através da pastora Zália, através do pastor Marcelo, contando um pouco sobre a aventura desses peregrinos nessa terra, em terra estranha. E vamos então rapidamente recordar um grupo conhecido como puritanos. Eles começam então a ser perseguidos por causa das suas crenças e princípios religiosos no lugar onde eles moravam. Por isso eles então saem da Inglaterra fugindo da descrença, da tirania e da injustiça que havia ali contra eles. E eles embarcam então num navio precário com 102 pessoas, e entre eles homens, mulheres, jovens e crianças. E enfrentando grandes tempestades em altos mares, eles chegam às margens do Cape Cod, um lugar chamado Provincetown Harbour. Então, queridos,
nós vemos que foi necessário uma perseguição, Deus permitir essa perseguição para usar um grupo de famílias a fim de realizar um propósito que hoje nós podemos contemplar com os nossos olhos, que foi a descoberta deste lugar. Quando nós lemos ali em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, nós vemos Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Isso é o que Deus diz. Ele tem planos para cada vida que está aqui nesta noite. Queridos, então quando se fala de planos, quando se fala de propósitos, lembre-se que ninguém, mas absolutamente ninguém, ele chega a um propósito, ou ele chega a realizar um plano, sem antes ele suportar o processo. Na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 7, diz que o ouro, ele é provado pelo fogo. E assim como o ouro é provado pelo fogo, nós também somos provados, para que a nossa fé venha a ser firmada. Foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão e muitos homens e mulheres que nós conhecemos a história na Bíblia. E então, continuando a nossa história da série, esse grupo de famílias, quando eles chegam em Cape Cod, eles tiveram que permanecer 2 meses ou mais de 2 meses dentro de um barco, no navio onde eles estavam, morando lá dentro, essa quantidade de família, quantidade de pessoas que estavam ali, por causa do rigoroso inverno que estava aqui. Então, eles não tinham ainda casas, não tinham como se alojar, eles permaneceram neste barco. E após várias tentativas para eles encontrar um lugar para eles estabelecer um povoado, eles então descem em direção ao lugar que hoje é chamado de Plymouth. E ali então eles estabelecem. E no espaço de 2 a 3 meses, a metade da companhia morre. A metade das pessoas que estavam ali morre, acometidos por uma peste chamada escorbuto, por outras pestes, outras enfermidades, e também por causa do rigoroso frio que eles passavam ali. Morriam de 2 a 3 pessoas por semana. Sobraram somente 50 pessoas desse grupo que estava ali. E dessas 50 pessoas, somente 6 ou 7 estavam sadias para poder cuidar, ajudar dos demais doentes. Essa é a história deles. Agora eu quero que vocês se coloquem no lugar dessas famílias. Chega a perseguição. E isso não está longe de acontecer. E você então pega a sua família e coloca dentro de um navio. E você tem 2 opções: aderir ao sistema, ou então pegar a sua família e colocar dentro de um navio e sair sem destino, fugindo para lugar que você não sabe para onde você vai. Sem destino, sem saber aonde ficar, sem saber o que vai acontecer, sabendo que você estava no mar e muitas coisas ali estavam de perigo. Então essas pessoas abandonaram tudo o que eles tinham, tudo, casa, aquilo que eles haviam conseguido, onde eles moravam, tiveram que abandonar, pegar a sua família e fugir. E eles entram no navio em mais condições e enfrentam essas tempestades em altos mares, sem saber o que vai ser da sua vida, sem saber o que vai ser da sua família. Imaginou você nessa situação? Pensa um pouquinho. Isso já aconteceu com muitos aqui, eu tenho certeza absoluta. Que não entrou num navio, que não enfrentou, mas enfrentaram muitas outras coisas para poder sair onde você estava, onde você já havia conquistado por um bom tempo algumas coisas, de um país, de uma cidade onde você morava, do seu conforto, e você então parte, vem para cá, sem conhecer o idioma,
sem conhecer a cultura e enfrentam essa situação. Então, a única coisa que essas famílias tinham em comum era a fé em Jesus Cristo. Mais nada. Era a fé em Jesus Cristo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 9, eu pedi para você, ela está colocando ali. Livro de Eclesiastes, no capítulo 4, do verso 9 até o 10, diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aí no verso 10 fala, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Queridos, é dessa forma que Deus trabalha, sempre pensando no nosso bem-estar. O Senhor nunca nos abandona. Há uma promessa dele para as nossas vidas, e é assim que ele trabalha. Quando ele criou o homem, ele já disse, não é bom que o homem esteja só. Precisa de uma companhia. Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele sempre, quando mandava os discípulos para alguma missão, ele mandava de 2 em 2. Ele nunca mandava um discípulo, ele podia aproveitar o tempo que ele tinha aqui, a oportunidade de mandar um para lá. Não, ele mandava de 2 em 2, porque ele sabe que é necessário ter a ajuda um do outro. E eu pedi para você, então, colocar-se no lugar dessas famílias por um momento. Eu não sei se você fez isso ou não. E eu acredito, queridos, que não foi fácil a adaptação dessas famílias quando eles chegaram ali no lugar onde eles tinham que ir, para viver em comunidade, diante de tantas adversidades que eles enfrentavam. Mas eles entendiam que eles precisavam uns dos outros para sobreviver. Eles entendiam que sozinhos eles não podiam conquistar nada, eles não conseguiam fazer nada. Eles precisavam da companhia daquelas famílias que estavam ali para ajudá-los. E nós sabemos que não é fácil viver em comunidade, nós sabemos que não é fácil viver em grupos, tendo que compartilhar tudo com outros. Não é fácil. Existem divergências, existem princípios de educação familiar diferente, existem sempre um quer, o outro não quer, um gosta, o outro não gosta. Temperamentos diferentes, opiniões diferentes. Então não é fácil nós convivermos em comunidade, convivermos em grupo. É muito difícil. Então é preciso viver em comunidade tendo muito amor e principalmente domínio próprio. Buscar do Senhor domínio próprio. Porque senão é briga, é desentendimento diário. Nas famílias é assim, porque é um grupo de pessoas que estão ali. Concordam comigo ou a sua família é diferente? Sempre vai existir contrariedade naquilo que eles estão convivendo naquele momento. Queridos, eu só sei que esses desbravadores peregrinos, eles pagaram um preço muito alto para que hoje nós pudéssemos desfrutar deste país abençoado em que nós estamos vivendo. Foi um preço muito alto. Pois é, queridos, viver em comunidade não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Onde existe um grupo de pessoas, a tarefa é difícil. A convivência em comunidade requer vontade de ajudar o próximo, vontade de estar sempre pronto para ajudar, disposto a pagar um preço, a alegria de ver o outro prosperando. Então, dispõe de tudo isso, requer tudo isso. A convivência em comunidade é você partilhar das dores, é você partilhar das alegrias, é você partilhar palavra de ânimo, de conforto em momentos necessários. Então, isso é viver em comunidade. E a igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade. É uma comunidade de pecadores.
é uma comunidade de pecadores. E se você pensar o contrário, eu vou provar para você no livro de 1 João, capítulo 1, no verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios. Nós estamos enganando a nós mesmos, nos tornamos mentirosos. Então nós precisamos aprender a crescer na comunhão. Nós precisamos aprender a amar o irmão, estar junto em todos os momentos. Precisamos aprender a lidar com os problemas que existem entre os membros. Sabem por quê, queridos? Porque esses problemas existem como parte do plano de Deus. Os problemas que existem na comunidade entre irmãos faz parte do plano de Deus. Quando nós vamos ali para o livro de Atos, ali no capítulo 2, que nós vamos ouvir falar sobre a igreja primitiva lá, no capítulo 2, no verso 44, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Todos aqueles que estavam ali, que criam em Jesus Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu imagino que era tudo perfeito, maravilha pura, né? Então eu trabalhava, o que eu tinha que repartir com os meus irmãos, enfim, eles também tinham que repartir comigo e era ótimo isso, muito bom, era tudo perfeito. A igreja primitiva vivia mais como uma família do que uma instituição. Quando nós lemos a história ali, nós percebemos isso. Vocês acham que a igreja primitiva não tinha problemas? Enganam-se. Enganam-se. Se você ler ali o livro de Atos, se você ler o livro de Romanos, se você ler o livro de Coríntios, se você ler o livro de Efésios, se você ler o livro de Colossenses, você verá as advertências que o apóstolo Paulo fazia diretamente para aquelas igrejas. Ele estava o tempo todo escrevendo cartas e mandando e corrigindo, ademoestando, advertindo aquelas pessoas. Por quê? Porque eles tinham problemas. Eles enfrentavam problemas, sim. Queridos, os problemas entre membros de uma comunidade existe, mas existe com a parte do plano de Deus. Existe com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. É verdade. Deus, quando Ele quer fazer algo, quando Ele quer mostrar algo, quando Ele quer trabalhar algo, Ele usa o nosso próprio irmão, o nosso próprio próximo, para nos lixar, para ir nos moldando, para ir trabalhando sobre nós. Que plano que é esse que Deus tem para a igreja? É a oportunidade de aprendermos a amar outros pecadores como nós. Deus está nos ensinando a amar outros pecadores como nós, que também somos pecadores. E a oportunidade de crescermos em nossa experiência, é a oportunidade de nós crescermos em unidade espiritual. É a oportunidade que você tem de aprender com seu irmão o amor que Deus derrama no coração de cada um. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4, no verso 21. Aquele que ama a Deus também ame o seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós não podemos viver buscando a perfeição em nossos irmãos quando nós mesmos não somos perfeitos. Nós temos defeito, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza ruim. Não somos perfeitos, e então não temos que querer também que o nosso irmão seja perfeito. Nós vivemos imperfeitos debaixo da perfeição de Jesus Cristo.
É através de Jesus Cristo que nós vamos buscando aperfeiçoamento para nossas vidas. Então é importante nós termos a nossa consciência que quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós não nos tornamos cristãos perfeitos, mas sim nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, mas não perfeitos. Colossenses capítulo 3, no verso 12. Até o 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, prestem atenção, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. No verso 13, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14. E sobre tudo isto o quê? A misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando um ao outro, perdoando um ao outro. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Revesti-vos do amor, que é o vínculo, que é a união, que é a ligação da perfeição. O amor é a ligação, é a união da perfeição. Se você não buscar o amor, se você não buscar amar o teu próximo, dificilmente você chegará à perfeição. Em outras palavras, queridos, nós só seremos perfeitos depois que nós usarmos todos esses ingredientes que foi passado aqui em Colossenses. Que ingredientes são esses? Vou repetir: misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros e nos revestindo em amor. Esses são os ingredientes necessários para que a gente possa viver em comunidade, em paz, conforme Deus quer. Oh, como é bom ver os irmãos em união e em paz. Então, queridos, se nós sabemos que pela obra da cruz nós fomos santificados e amados por Deus, então é pela minha fé, pela fé que você tem, que você pode abrir mão da sua amargura, da sua soberba, da sua religiosidade vazia, de tudo aquilo que você acha que você tem. Para quê? Para assumir o próprio caráter de Jesus em amor. Assumir o caráter, as características de Jesus em amor. Amor a quem? Ao nosso irmão, ao nosso próximo, aquele a qual Deus colocou junto conosco para trabalhar no reino. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. É forte, não é? Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não suporto fulano, eu odeio fulano. Pronto, é mentiroso. E não tem como você amar a Deus e não obedecer a ordem de Deus. Amar a Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Queridos, não há nada, absolutamente nada, que nos torne bonzinhos, que nos torne perfeito. Não há nada. É tudo pela graça de Deus, não é pelos méritos nossos, mas é pela graça de Deus é que nós vamos nos aperfeiçoando diariamente. Então nós entendemos que ser igreja é viver em comunidade, é viver em união, é caminhar juntos, é servir ao Senhor e compartilhar de uma fé que vai se renovando a cada manhã. A cada manhã nossa fé então é fortalecida, ela é renovada.
porque nós estamos buscando seguir os mandamentos que Deus nos coloca. É viver em comunhão, é celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Isso é comunhão, é partilhar com o que você tem com os que não têm. É você orar pelos outros, é você ensinar aos outros o que Jesus ensinou para você. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Quando nós estamos juntos, queridos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, queridos, nada pode nos derrubar. E todos nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e pelo sangue do Cordeiro. E não pela nossa bondade inerente. Nós não temos bondade nenhuma. O nosso desejo é matar, o nosso desejo é se vingar, o nosso desejo é amar. Nós não temos bondade nenhuma, a não ser aquela que é derramada em nós através de Jesus Cristo. Nós não temos nada em nós que nos torne valioso para Deus. Deus não olha para mim e me acha valiosa porque Ele me vê. Não, não tem nada de valioso. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Se não fosse pela graça, igreja, eu não sei o que seria de nós. Então vamos fazer o mesmo pelos nossos irmãos em Cristo. Então vamos fazer o mesmo, vamos amá-los, assim como Deus nos ama. Vamos perdoá-lo, assim como nós perdoamos. Vamos suportar as chatices daqueles que Deus colocou ao nosso lado para trabalhar no reino conosco. Que eu reconheço que existem pessoas que é difícil suportar. Mas a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Suportar, olha essa palavra. Quando você diz, eu não suporto mais, é porque você já está no extremo. Suportar-vos uns aos outros, em amor. Colossenses 3,13, suportando e perdoando. Suportando e perdoando uns aos outros. Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Vocês já conhecem, já sabem. Quantas vezes? 490 vezes ao dia. É muito para vocês? Suportar e perdoar são as duas pilastras que sustentam a nossa comunhão com os irmãos. Vou repetir, suportar e perdoar são os dois pilares que sustentam a sua comunhão com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua comunidade. Perdoar significa superarmos as faltas que os nossos irmãos cometem contra nós, assim como o próprio Deus nos perdoa. Nós falhamos a todo instante. Nós cometemos tanto desagrado ao coração de Deus e somos perdoados. Então, por que não perdoar os nossos irmãos? Então, na medida que o próprio Deus nos perdoa o pecado que nós cometemos contra Ele, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Por isso eu tenho que ser paciente com a santificação do meu irmão que está na igreja, da mesma forma que Deus é paciente comigo. Porque até que, enquanto Jesus não nos chamar, enquanto Jesus não voltar para nos levar, nós vamos ter falhas. Nós vamos falhar com Deus. Mas Deus é longânimo, Ele é paciente. Ele é amor. Nós sabemos que nas comunidades existem obstáculos malignos dentro da igreja para atrapalhar esta comunhão, porque é o que Deus mais preza, o que Deus mais quer é a comunhão entre os irmãos. Então o maligno, sabendo disso, ele vem e se infiltra, usando a nossa boca, usando as nossas atitudes, para tirar o prazer de Deus, que Deus tem conosco quando Ele nos vê reunidos. Querido, nós somos uma comunidade de perdoados.
Nós somos uma comunidade de perdoados e não pode existir no nosso meio o juízo condenatório, conforme está ali em Mateus capítulo 7, 1, diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Tiago 3, no verso 1, 17, fala sobre a amarga inveja. Onde existe a inveja, aparece toda espécie de maldade. Nós lemos a história sobre Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Por causa da inveja. Provérbios 13, no verso 30, diz que a inveja apodrece os ossos. A inveja é pior do que o ódio. É pior do que o ódio. A inveja ela é um sentimento muito presente na comunidade, onde ela está em todos os cantos. Está presente. É algo que ninguém percebe. Ninguém percebe. Até nós próprios não percebemos quando nós sentimos inveja de algo ou de alguém. Inveja de um irmão que foi promovido, inveja de um irmão que está prosperando. Você não inveja porque você quer aquilo que a pessoa tem. Você inveja porque você não quer que a pessoa tenha. É triste isso. Quando Deus diz que nós temos que amar a pessoa, quando nós temos que querer que a pessoa prospere. Quem ama quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa feliz. E agora vem a bomba que faz separação no meio de uma comunidade. Fofoca, maledicência, difamação. Para mim, é a pior de todas. Quantas pessoas que estão desviadas da igreja por causa disso? Um dia será cobrado. Um dia será cobrado. O sangue dessas pessoas desviadas um dia será cobrado. No Salmo 101, 5 diz: aquele que difama o seu próximo às escondidas. Olha o que Deus está falando, é Ele que está dizendo. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Que palavra dura. Aquele que difama seu irmão, diz Deus, eu o destruirei. Salmo 15, verso 1, 3, o salmista Davi faz uma pergunta para Deus. Ele pergunta para Deus assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E Deus responde para ele: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo e nem aceita afronta contra o seu próximo. Ou seja, alguém veio falar de um irmão para você, não aceite, defenda seu irmão com unhas e dentes. Defenda seu irmão, não aceite. Ele é membro, junto com você, do corpo de Cristo. E se teu irmão é prejudicado, você vai ser prejudicado junto. Porque quando nós temos um dedinho machucado, o nosso corpo todo padece. Não aceite. E para finalizar, nós somos uma comunidade ligada a um ponto comum, que é o Senhor Jesus Cristo. Somos ligados ao Senhor Jesus Cristo, unicamente a Ele. Ele é o cabeça do corpo. Colossenses 1, 8. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É Ele quem dirige, é Ele quem conduz. Ele é o cérebro. E nós somos os membros que estamos ligados a esse corpo. O próprio Jesus, Ele orou para que nós fôssemos um. João 17, 21. Ele orou para que nós fôssemos um com Ele, como Ele é com o Pai. Ele pediu. Em outras palavras, Jesus esperava que esta unidade fosse ali firmado nele. Então, nenhum de nós, queridos, é tão bom quanto
todos nós juntos. Eu não sou tão boa se eu não tiver vocês. Eu não vou para frente se eu não tiver vocês. Pastor Marcelo não faz nada se não tiver vocês. Nós precisamos um do outro. Nós temos que estar ligados num só pensamento, numa só direção, num só alvo. Jesus, a terra prometida, Canaã, o lar celestial. Esse deve ser o nosso alvo. E que nós, quando pensarmos assim, pense junto. Não, eu quero que quando eu estiver lá, eu quero que todos os irmãozinhos que estão aqui sentadinhos nessa cadeira estejam junto comigo. E Deus diz, oh, quão bom e quão suave, quanta paz. É maravilhoso ter os irmãos em comunhão. Aí ele termina no verso 3, na parte B. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida. É ali onde, queridos? Na comunidade. É na comunidade. É ali que desce as bênçãos pela barba do sacerdote. E vai descendo e chega até você. A unção de Deus desce sobre o sacerdote e chega até você. Por quê? Porque estão em comunhão, estão juntos, num só pensamento, num só alvo. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar e que essa palavra não venha para vocês como uma repreenda, mas como algo de muito amor e muita preocupação com cada um de vocês, porque eu amo vocês. Amém? E que Deus nos abençoe.